Olá, seja bem-vindo ao Especial Autárquicas 2013, aqui na Rádio Universitária. Concluímos hoje uma série de entrevistas com os 5 candidatos a presidente da Câmara Municipal de Braga. Entrevistas que, além de serem ouvidas na Rádio Universitária, também podem ser vistas na AAUM TV, uma televisão do grupo da RUM, que pode ser vista na internet ou também através de um link ou mesmo através das redes sociais ou de um link, como dizia, através da Rádio Universitária, da página da Rádio Universitária. O convidado de hoje, e como dizia, concluímos esta série de 5 entrevistas, é Vítor de Sousa, o candidato do Partido Socialista, o partido que governa a Câmara de Braga desde as primeiras eleições, já lá vão 37 anos, tendo conquistado 10 vitórias seguidas através de Mesquita Machado, que agora sai de cena. Mas antes de começarmos com as perguntas a Vítor de Sousa, o jornalista José Reis, da Rádio Universitária, que comigo vai conduzir esta entrevista, vai lançar aqui uma pequena biografia do entrevistado de hoje, Vítor de Sousa. Ora, Vítor Sousa completou no mês passado, mês de agosto, 54 anos, é natural de Angola, é casado, tem 2 filhos, vive em Braga desde os 10 anos de idade. Começou por a sua carreira na variação na Câmara Municipal em 1996, um ano depois, em 1997, assumiu a presidência da Associação de Festas de São João. Mais recente, em termos de datas, em 2009, foi eleito vice-presidente da Câmara Municipal de Braga e desde o ano passado é também presidente da Conselhia de Braga do Partido Socialista desde junho de há um ano atrás. Agora, quer ser o próximo presidente da autarquia eleito pelo Partido Socialista. Bem-vindo à Rádio Universitária. Obrigado, bem-vindo. Também à UMTV. Vítor Sousa, Braga, o Concelho de Braga tem mais de 180 mil habitantes, 181 mil, segundo os últimos censos, quase 160 mil eleitores e 6% destes são, aliás, novos eleitores em relação às eleições de há 4 anos, às autárquicas de há 4 anos. Eu, que no caso concreto sou eleitor aqui em Braga, gostava que me adiantasse 2 ou 3 razões, mais do foro pessoal, uma mais-valia pessoal, digamos, para que me convença a votar em si. Bem, espero convencê-lo, como tenho convencido grande parte dos bracarenses, porque o cunho pessoal, e a questão é bem colocada, não deixa de ser da esfera daquilo que é a intervenção pública e a intervenção política, também um aspecto importante. A personalidade e o caráter também têm a ver com a indução das medidas que pretendemos implementar para a gestão desta cidade. E, de facto, relativamente a isso, aquilo que digo é que quero colocar ao serviço dos bracarenses todo aquele capital de experiência que adquiri, que conheço, a realidade deste Conselho. Quero colocá-lo na matriz e na forma em que sempre o fiz, numa matriz de grande disponibilidade, de grande proximidade com as pessoas, porque essas penso que são esses são atributos fundamentais para o exercício da ação política e da ação local. E, nesse sentido, no plano da relação institucional, da relação pessoal, ser um autarca e um presidente de Câmara disponível, fundamentalmente disponível, para fazermos e induzirmos aquilo que eu penso que é importante projetar no futuro de Braga. Portanto, continua a apostar, digamos, no seu capital de experiência, nesta longa experiência autárquica, de várias formas, no município de Braga. Que o desígnio daquilo que é a gestão do município tem muito a ver com o conhecimento dessa realidade. E, de facto, não fazendo gala disso, mas eu conheço e passei e tenho o meu cunho de gestão em praticamente todo o universo do município de Braga, não só naquilo que são os serviços do município, propriamente dito, mas em todo o seu universo, que é designadamente empresas municipais, por exemplo. Empresas municipais. Estive na gênese, inclusivamente, da transformação, enquanto vereador à data, da transformação dos anteriores serviços municipalizados nas empresas públicas municipais. E penso que esse capital de experiência é um capital que permite, hoje em dia, estarmos preparados para os grandes desafios que um concelho como Braga tem pela frente, que são grandes, estarmos preparados para aquilo que tem sido o sistemático ataque que tem vindo a ser feito ao poder local, com um desrespeito absoluto por aquilo que é o padrão institucional da autonomia do poder local. As câmaras hoje, todas elas, lutam com extremas dificuldades, num ataque feroz a este princípio constitucional de autonomia, que retiram às câmaras e ao poder local
Um dos princípios que eu considerava mais importantes e fundamentais naquilo que é o padrão de eficácia e de resolução do problema às pessoas que as autarquias tinham, e cada vez, de facto, o futuro não se mostra muito risonho a este nível. Este ataque mas aí já entramos um pouco mais, enfim, se calhar nas linhas programáticas para as quais já avançaremos a seguir, mas do ponto de vista pessoal, quando fala do capital da experiência e valoriza isso como uma mais-valia, não poderá ser um pouco, enfim, em contraciclo, porque nós estamos no fim de ciclo, com o fim de Mesquita Machado. E, eu não vejo assim, peço pode haver um sentido de mudança, sentimento de mudança nos eleitores. Eu acho que estamos no início do ciclo, exatamente sustentado naquilo que foi um ciclo importante, um ciclo em que a Braga almejou e alcançou um patamar invejável sobre o ponto de vista daquilo que é a coesão social e a coesão territorial do concelho. Quando se diz, e muitas vezes ouço esse chavão e alguns clichês, que Braga, que a Câmara está de costas voltadas para A, para B, para a instituição A, para a instituição B, isso não é possível, não corresponde àquilo que é a realidade deste concelho. Não haveria instituição nenhuma e, de facto, nós temos aos mais diversos planos, quer sobre o ponto de vista das instituições académicas, como a Universidade de Minho, que hoje é uma referência, a outras instituições de caráter social, às diversas coletividades, todas elas hoje representam um tecido de grande nomenclatura, de grande contexto de vitalidade, e ninguém tenha dúvidas nenhumas que o Concelho de Braga não tinha atingido este padrão se não tivesse existido aqui um papel indutor do município aos mais diversos planos. Mas quando fala do início, um início pressupõe sempre um fim de qualquer coisa. Um início não surge do nada. Enfim, há sempre aqui uma transformação, há sempre aqui uma substituição. Não, repare, não haja dúvidas nenhumas, e eu até achei interessante a questão como foi colocada, porque qualquer projeto político e qualquer projeto de natureza de gestão, designadamente direcionado para aquilo que é o desempenho de um autarca no âmbito de uma autarquia como Braga, tem muito a ver com o caráter, com a personalidade também daquele que é o protagonista principal, daquele que é o seu Presidente de Câmara. E quando eu digo que é um ciclo novo, eu revejo-me em tudo o que foi feito em Braga, tenho perfeitamente a noção e a humildade de reconhecer que nem tudo foi bem feito, mas também tenho a matriz de perceber que Braga chegou e alcançou o patamar que alcançou, fruto de um conjunto de políticas em que o município teve um papel determinante e um papel indutor. O novo protagonista do Partido Socialista, de facto, tem que transportar um horizonte distinto, um horizonte diferente, num quadro de políticas que se inserem num novo ciclo, efetivamente, porque nós fechamos, e Braga fechou bem, naquilo que poderíamos considerar toda a infraestrutura aos mais diversos níveis, desde a aviação rural, equipamentos, água, saneamento, tratamento de lixos. Estamos num patamar invejável, é comparar os dados que hoje são públicos, e de facto entramos agora num novo ciclo, num ciclo que é importante, que tem um protagonista importante, que tem um aspecto muito, que eu reputo de grande valia, que é o grau de execução que sempre tivemos sobre o ponto de vista daquilo que eram os compromissos assumidos pelo Partido Socialista, o grau de execução que tivemos na gestão do município, naquilo que são os documentos fundamentais e os parâmetros de orçamentos e plano em comparação com os relatórios, e de facto o Partido Socialista nestes 37 anos não ganhou as 10 eleições por acaso, ganhou porque de facto teve uma estrutura de grande confiabilidade que lhe foi dada pelos bracarenses. Esta matriz é a mesma, o protagonista é novo, tem uma personalidade diferente, é distinto, somos pessoas diferentes, e eu tenho um horizonte de futuro completamente distinto para o Concelho de Braga, que hoje irá assentar naquilo que foi o patamar da realização feita e do trabalho feito até aqui. Mas quando fala deste protagonista que muda, a verdade é que é um protagonista com carisma que venceu 10 eleições consecutivas, como o Vítor fez referência. O Vítor surgiu ao longo dos últimos tempos sempre como número 2. Este é o momento ideal para se lançar, também motivado por algumas alterações à lei? Para mim é sempre um momento ideal e só tenho pena de não poder também vir a ser eleito mais 10 eleições como o engenheiro Mesquita Machado. Isso já não vai acontecer mais. A menos que a lei seja alterada. A menos que a lei seja alterada. Mas, de facto, no plano daquilo que é, não no contexto legal ou da observação meramente legal, a limitação de mandatos, eu tenho algumas dúvidas sobre o ponto de vista democrático, mas, de facto, reconheço que... Embora o seu partido tenha votado a favor desta lei. Mas reconheço que o trabalho feito foi um trabalho bem feito, dentro deste quadro de reconhecer que nem tudo é
bem feito, não é? Mas, de facto... Já o disse 2 vezes, acho que vale a pena perguntar qual foi esse trabalho que não foi bem feito. Muitas opções, olha, há opções que muitas das vezes têm a ver com o contexto empírico da própria gestão do município. Não lhe posso estar a apontar, não estaria bem, até porque sou parte nas decisões que tomei e não me ficaria bem estar a dizer, agora reconheço, de facto, naquilo que é a gestão no cotidiano do município, que muitas das vezes as opções não são as melhores. E também é preciso reconhecer que no domínio daquilo que é a esfera das competências do município há um conjunto muito diversificado de medidas, não é? Que têm que ter o seu extrato empírico. Há coisas, por exemplo, na área da mobilidade, muitas opções que são feitas que só depois de estarem implementadas há algum tempo é que se percebem, porque tem a ver com o comportamento humano, tem a ver com um conjunto de cidadãos, de questões muito relacionadas com o nosso cidadão. E isso percebe-se no tempo. Portanto, é neste sentido abstrato, não num sentido muito concreto, que faço essa referência. Por exemplo, o caso das piscinas olímpicas. Sempre, por exemplo, o caso das foi piscinas olímpicas. Uma má opção da Câmara? Sempre. Não foi uma má opção da Câmara, são as más opções que, na salvaguarda daquilo que é a esfera do interesse da causa pública e da coisa pública, merece sempre uma atenção especial, mas são as opções más que todos nós, enquanto homens e mulheres, muitas vezes tomamos até na nossa vida pessoal. Mas há oposição, estão ali 8 ou 9 milhões de euros, peço desculpa, enterrados. Houve uma opção, ou foi uma opção política, foi assumida de se fazer uma piscina olímpica em Braga. Havia, na altura, alguns indicadores e algumas pressões que seria fundamental para a afirmação de Braga no plano desportivo realizar. Havia, na altura, um momento e um paradigma económico completamente distinto. O dinheiro, como nós sabemos, era mais fácil, os acessos às linhas de candidatura eram diferentes e, de um momento para o outro, esse paradigma alterou. Alterou e mexeu com muitos projetos, quer no plano local, quer no plano nacional. Eu, quando fui para a Câmara, e deve-se recordar disso, praticamente no início deste mandato, que disse que não valia a pena estar a dar continuidade àquele projeto. Assim como o reafirmo hoje, não vale a pena. Mas o Vítor de Sousa tinha uma outra solução na manga que também abortou. Eu não tinha solução na manga. Repara, Alexandre, é aquilo que eu lhe digo. E é uma coisa que, com toda a frontalidade, também irei fazer com que vingue em Braga. Braga precisa de que se goste dela e precisa que todos os intervenientes, designadamente os intervenientes políticos, tenham uma atitude diferente. Porque a atitude da crítica pela crítica é muito fácil para quem não fez nada, para quem não mostrou nada, para quem nunca fez nada por Braga. Mas quem conhece a realidade dos projetos, dos processos, dos dossiês, sabe o que é fazer e trabalhar para a causa pública. E tudo não é linear, nem nós planeamos, mas muitas das vezes as coisas não correm como queremos. E neste processo, posso lhe dizer que eu assumi, na altura, que o desempenho ou o desenvolvimento do projeto da piscina olímpica não tinha consistência, por diversos motivos. Primeiro, porque a possibilidade e a tentativa que foi feita por diversas vezes de a candidatar ao N2 não foi possível. Segundo, porque todo aquele plano do que representa uma infraestrutura daquelas, não é? Da sua sustentabilidade, do seu custo de manutenção, não fazia sentido face ao retorno expectável que poderia representar aquele equipamento público. E terceiro, porque eu sempre entendi, e isto tem muito a ver com aquele cunho de caráter pessoal e de personalidade que está na gênese da pessoa que dirige, se me tivessem colocado a questão, e se eu fosse um homem sozinho, e que não fizesse parte do Executivo, embora nesse Executivo eu não estava, a minha primeira opção nunca teria sido a piscina olímpica, mas sim um pavilhão multiusos ali naquela zona. Essa teria sido a minha primeira opção e não a piscina olímpica. Daí que desenvolvi um projeto para a criação em Braga de uma infraestrutura que eu penso que é indispensável no plano da afirmação turística, no plano da atratividade turística e que assentasse muito naquilo que já tinha sido uma pequena história relativamente bem sucedida da Bracalândia, que trazia muita gente a Braga, que tinha capacidade atrativa e que, como sabe, são fatores e fenómenos que representam muito no plano da sustentabilidade da economia local.
E desenvolvi esse projeto em parceria com a entidade de turismo. Apareceu um parceiro, desenvolvemos um projeto que foi apresentado à Câmara, numa dinâmica de termos um parque que fosse um parque aquático, que permitisse ter este cunho de atratividade temática. E apareceu um parceiro. Apareceu um parceiro que, independentemente da sua capacidade, porque nós não avaliamos parceiros, nós estamos nas situações e neste quadro de boa-fé. E muitas das vezes é aquela trica política que penaliza... Disse que não era um parceiro credível, mas... Pois, mas é que a oposição diz sempre, sabe? E se calhar, mas o que fazer agora? Olhando se calhar esse papel da oposição penaliza os processos e penaliza os projetos. O que fazer é o mesmo. Se for Presidente da Câmara, o que é que vai fazer? O que vou fazer é o seguinte, vou-lhe dizer o seguinte, esse parceiro, porque estas coisas são demasiado sérias e devem ser ditas e aprofundadas para que não haja dúvidas. Esse parceiro, relativamente ao qual foi levantada a suspeição da sua credibilidade, não faz sentido nenhum que o tenha feito, nem é de bom tom fazê-lo. É preciso também estar na política com elevação. Esse parceiro vinha com uma carta de conforto da entidade de turismo de Porto e Norte de Portugal, aliás, que foi apresentada. Esse parceiro apresentou um plano de investimento na altura de 14 milhões de euros. A Câmara Municipal, na salvaguarda dos princípios que entende que deveriam ser salvaguardados, fez um direito de superfície, uma concessão de direito de superfície, no âmbito de um acordo escriturado e que ficou assente em que, se até determinado prazo esse parceiro não apresentasse garantias reais do cumprimento desse investimento, havia a reversão do direito de superfície, que foi o que aconteceu. É pena que não se perceba o momento, não se percebam a dificuldade dos operadores e se penalizem, às vezes, só pelo simples combate político, muitas das vezes investimentos que poderiam ser investimentos cruciais para Braga. Era o caso desse, um investimento crucial? Era o caso desse, eu considero que é um investimento crucial e que é importante porque... Mas era considero... ou é? Era e é. Era à data e continua a ser porque... tenho para mim que, no âmbito do que será o meu projeto para Braga, Braga precisa de crescer. Braga precisa de crescer de forma sustentada e a sustentabilidade no plano da economia local passa muito também pelo fator de indução turística. Braga é atrativa, Braga tem uma situação geoestratégica muito interessante, Braga tem história, Braga tem património, Braga é capital da região do Minho, Braga tem um património riquíssimo sobre o ponto de vista do turismo religioso e, de facto, todos estes fenómenos concorrem para que Braga seja uma cidade média da Europa que tem que fazer uma aposta rapidamente. Não está a Câmara em condições de sozinha fazer esta aposta. A Câmara tem ali uma infraestrutura, como o Alexandre disse bem, onde o investimento público atingiu já os 8 milhões de euros, está lá gasto numa infraestrutura que nos custa a todos, enquanto bracarenses e enquanto responsáveis, e de facto nós temos que encontrar uma saída. E eu acho... Mas enquanto candidato não tem essa saída, então? Enquanto candidato não tenho essa saída, mas enquanto candidato posso-lhe garantir que tenho a vontade. E olha que a minha vontade, para quem me conhece, é um bocado indomável. É isso. Não, mas é muito indomável. Posso lhe dizer que irei encontrar o parceiro certo para que aquele projeto seja um projeto de grande realidade e para que toda aquela zona se constitua num grande parque temático no Concelho de Braga e na cidade de Braga. Mas quando falava atrás que os partidos da oposição, nomeadamente, e aqui há um partido que vale a pena frisar, ou um conjunto de partidos que é a coligação Juntos por Braga, quando diz que ela estava de costas voltadas e gosta muito de ser oposição àquilo que a autarquia tem vindo a levar a cabo, há aqui um caso que serve como exemplo do contrário. O caso da confiança é um caso em que a coligação esteve ao lado da autarquia. O que é que falhou num processo que à partida parecia perfeito? Não falhou nada. Falhou aquilo que não deveria ter falhado. Tivemos, mais uma vez, por via da Administração Central, um CREN parado a meio do tempo, um programa que estava em pleno desenvolvimento e, se recorda, tivemos mais de 6 meses parados e com o CREN congelado. E isto penalizou, obviamente, todo o processo da confiança no que tinha sido determinado de uma forma muito articulada com a oposição no que seria o projeto. Porque essa é uma matriz minha, sabe? Que eu fui o protagonista da gestão desse processo com o vereador da oposição, com o Ricardo Rio.
E entendo que os projetos que são de natureza de eficácia e de grande sustentabilidade para o Concelho de Braga não têm que ser alvo ou objeto de uma discussão musculada. Mas assim, pelo contrário, de uma discussão participada, de uma discussão construtiva, e foi isso que foi feito. E o plano que foi desenvolvido e que foi feito foi cumprido na íntegra, e o autor do plano, posso lhe dizer que, embora de partilha com o Ricardo Rio, fui eu que lhe disse como é que deveríamos fazer, que deveríamos fazer um concurso de ideias, que devíamos dar nota à cidade do concurso de ideias, dar mostra desse concurso de ideias. Estamos agora penalizados porque praticamente este quadro comunitário está no fim. Temos no horizonte daquilo que era a evolução do projeto e do processo o concurso para o projeto de arquitetura, que será acompanhado, conforme está estabelecido, com um júri e que será todo ele estruturado com o apoio da Ordem dos Arquitetos, para lançarmos isso. É evidente que neste período, e tendo em conta que estamos num período pré-eleitoral, faz todo o sentido que também, uma vez que não estão abertas as candidaturas ao novo quadro comunitário, que se tenha este espaço de maturação relativamente ao tal planeamento que muitas vezes é preciso ter para solidificar projetos e encontrarmos a melhor solução. Não é possível. Temos um desenho que advém. Mesquita Machado tem falado muito que a experiência dele diz-lhe que no final dos quadros comunitários há verbas sobrantes e falou-se a propósito do caso da qualificação das competições. E se houver o overbooking, como se chama no desígnio daquilo que é a gestão do CREN, se ele existir, é evidente que nós temos o processo praticamente consumado naquilo que é o caderno de encargos para o projeto da arquitetura. Mas repare, porque fez bem frisar esse caso, porque enquanto eu tive aqui uma atitude perfeitamente construtiva e enquanto Ricardo Rio teve desde o início neste processo, quando foi para fazer a expropriação, a oposição absteve-se. Portanto, é preciso estar na política de uma forma distinta e de uma forma coerente, porque teve desde o início, mas depois, quando foi o processo da expropriação, e nós somos capazes de saber porquê, já não teve a mesma atitude de voto. Portanto, acho que será um bom projeto, e o Alexandre já falou noutro, que são as convertidas, que são hoje ativos municipais. Contra tudo e contra todos, constituem grandes ativos municipais que podem ter no futuro um papel de importância naquilo que é muito do quadro de sustentabilidade previsto na Agenda 2020 da Europa. Mas há quem diga que o poder socialista chega sempre tarde, digamos. Isso foram bandeiras da oposição, das várias oposições à esquerda e à direita durante vários anos. Olha, Alexandre, eu vou-lhe dizer uma coisa com toda a frontalidade. Se as bandeiras chegassem sempre tarde, não teríamos a cidade que temos, não teríamos o concelho que temos, não teríamos o patamar de qualidade de vida que temos e, fundamentalmente, não teríamos tido a capacidade de atrair e de fixar gente como temos. Não se esqueça que Braga foi dos poucos concelhos que mais cresceu a nível nacional, de acordo com o último censo. Portanto, as bandeiras andaram sempre à frente e, quando hoje se apregoa que as pessoas estão em primeiro lugar, para nós estiveram sempre. Porque suprir aquilo que eram as carências básicas deste concelho e atingirmos a qualidade de vida que hoje atingimos, não tenha dúvidas nenhumas que as bandeiras do Partido Socialista andaram e andarão à frente. O crescimento é indubitável, mas acha que houve também um desenvolvimento harmonioso? Não, mas acho que se fizer uma comparação com muitos aglomerados urbanos que conhecemos, não temos aí um patamar de grande distinção. Agora é preciso perceber os momentos. Braga também não cresceu por acaso, cresceu também por algum desordenamento urbanístico e cresceu também por muita pressão urbanística, mas cresceu também porque, de facto, a Câmara foi geradora de um conjunto de processos, desde logo a nível de terrenos municipais, que gerou uma oferta imobiliária a preços módicos e que isso representou muito na capacidade de fixar gente em Braga. Que gente que não era de Braga, que veio para esta universidade, que lá está, teve clima para se sentir bem em Braga, e é um fenómeno que é importante e que pode ser estudado, ver quantos alunos que vieram para a Universidade de Minho que hoje se fixaram em Braga e que não eram de Braga. Bem, enfim, falámos agora aqui das convertidas e recentemente houve várias dossiês, diria, encontros, não sei se o Vítor Sousa está de acordo comigo ou não, um deles é as convertidas, outro os parcómetros, o alargamento da área dos parcómetros, também a estátua do Cónigo Melo, que há quem diga que, enfim, foram presentes envenenados que o Presidente Mesquita Machado lhe ofereceu numa altura pré-eleitoral. As incomodidades só as sente quem as tem.
E nestas coisas também a consciência e mesmo a consciência coletiva também é importante nós sentirmos quer bem connosco, quer bem com a grande maioria das pessoas. E é evidente que cada vez mais eu penso que a democracia se vai aprimorando e que as pessoas vão percebendo. Não vale a pena fazer a oposição só pela suspeição, porque isso está gasto. Eu penso que a nossa oposição, sistematicamente feita pela suspeição, já não engana os bracarenses, porque as coisas estão aí. E é pena, sabe, quando eu vejo, já estou na ação política e na ação daquilo que é o poder local, porque para mim eu sou verdadeiramente um homem dado ao poder local, não tenho outras ambições. O poder local para mim é, digamos, quase que a gênese do mais importante na democracia, porque sentimos as pessoas, porque estamos com elas todos os dias e quero lhe dizer que esse discurso está gasto. E eu tenho pena quando vejo novos protagonistas políticos que estão praticamente a iniciar a carreira e que ainda não demonstraram absolutamente nada daquilo que é a capacidade de trabalho e de executarem e de fazerem, também entrem por essa linha, porque estamos aqui para debater ideias. E aquilo que lhe quero dizer é que nesses 2 dossiês que me falou, ou nos 3, digamos, foi sempre muito feito o clima à base da suspeição. Pois as coisas correram que tinham que correr a nível dos diversos Mas o Vítor Sousa esteve de alma e coração, então, com estes... Eu estou de alma e coração, sabe, porque as coisas são discutidas, são participadas, as opções são de um coletivo, muitas das vezes não corresponde àquilo que é a nossa opinião do sentido isolado, mas sabe que há uma matriz que também nós temos, nós somos solidários com as opções e discutimos-las. E, de facto, as convertidas foi um processo extremamente importante para aquilo que está desenhado sobre o ponto de vista da importância que representa sobre a vitalidade e a atratividade no centro. Para além de haver um sentimento praticamente generalizado e comum de instalação da pousada da juventude no centro da cidade. Aquela é uma oportunidade única e o ativo está lá. Mas a suspeição veio logo por um conjunto de coisas, já não cola. Mas também aí a oposição já não cola porque a anos que fosse no centro e a Câmara tinha escolhido o com certeza, mas está a ver, mas é importante que seja no centro. E eu defendo que seja no centro. E nesse plano de lógica individual e de perspectiva individual, eu sei como faço e onde faço a discussão. E eu sempre defendi que fosse no centro também. Agora, há oportunidades, há um conjunto de situações que muitas vezes não correspondem àquilo que é a vontade exclusiva de uma pessoa que faz parte de um executivo. Sabe que fazer parte de um executivo é fazer parte de um coletivo e também é preciso perceber isso. É preciso fazer cedências também? E também é preciso fazer cedências. Muitas vezes? Quando são necessárias e quando está em causa o objetivo comum sobre o ponto de vista... Fez muitas ao longo destes anos? Fiz as que entendia que devia fazer e não fiz as que entendi que não devia fazer. É natural. Mas vou-lhe agora falar do segundo dossiê dos parcómetros, porque acho que aí, muito sinceramente, também há um aproveitamento que não colhe. Não deixa de ser um assunto polémico, mas vou-lhe dizer uma coisa, Alexandre. Esse assunto só é mais polémico porque estávamos num período pré-eleitoral. Mas isto também mostra bem da bondade do município, que não faz a gestão da causa pública exclusivamente por estarmos num período pré-eleitoral e por querer agradar mais ou menos. A questão da mobilidade é uma questão extremamente importante num município de média dimensão como o município de Braga. E passou muito a ideia de que foi privatizado, que foi concessionado o espaço público. Esse é o primeiro grande erro e que vocês, enquanto homens da imprensa e da comunicação, têm a obrigação de serem claros e de esclarecer. Porque não foi concessionado nenhum espaço público. Foi concessionado um serviço, que é o serviço de fiscalização aos parcómetros. E foi fiscalizado... Foram alargadas mais 27 ou 28 Certo, já lá vou. E foi concessionado esse serviço, é um serviço que foi concessionado no âmbito de um concurso público, porque a Câmara, e hoje está provado que bem, chegou à conclusão que não tinha eficácia na fiscalização desse serviço. Ou seja, isso não acontece. Isso é uma crítica à Polícia Municipal. Não, isso não acontece na Câmara de Braga. Isso aconteceu na grande maioria das autarquias deste país, que tinham esse serviço vocacionado e que os faziam e que se viram confrontados com a concessão deste mesmo serviço. E posso lhe dizer que acontece em diversas autarquias. O Porto teve este concurso lançado. E ficou deserto, como vocês naturalmente devem saber, até porque o valor base era um valor extremamente alto.
quando se lançou o concurso, há um aspecto que é importante, que é a signalamitude contratual. Nós só podemos interessar no domínio de um contrato desta natureza, não é? Se a pessoa que vai fazer este investimento, porque não deixa de fazer um investimento, não se esqueça que a Câmara de Braga fez um encaixe de 4 milhões de euros, não é? Que é aplicado depois ao serviço do cidadão, se de facto tiver um retorno, porque é assim mesmo, não é? Isso faz parte das regras de vivência normal. Portanto, a Câmara fez a concessão de serviço, era competência da Câmara, no quadro da sustentabilidade contratual e da sinalamitude contratual, ver qual era o número de lugares que poderia dar mais ou menos equivalente ao estudo económico que permitia à pessoa ou à empresa fazer a gestão desta fiscalização num clima perfeitamente equilibrado e do retorno garantido que este negócio, porque é um negócio, lhe permitia, e isso implicava fazer o alargamento da rede da área de parcómetros. Porque a questão da mobilidade... Esse alargamento, o que acontece? Que essas ruas que foi alargado praticamente estão às moscas. Não? Olha, mas isso é um grande sinal, sabe? Os lugares estão ali às moscas. Ouça, mas isso é um grande sinal, eu vou-lhe explicar porquê. Porque isso vai exatamente ao encontro daquilo que é o ativo do estacionamento. Porque o que é que o Alexandre tinha antes? Mas dificulta também a vida daqueles que não, têm que vir trabalhar para o centro. O que é que o Alexandre tinha antes? Vamos lá ver, não a ver se eu também o consigo ser aqui. Mas estas questões são muito importantes, sabe? Porque o cidadão comum, eu vou-lhe dar exemplos, porque ando na rua todos os dias, eu tenho um rosto e ouço as pessoas e ouço também o que já me dizem hoje relativamente aos parcómetros. Porque o que é que o Alexandre tinha? E nós estamos no domínio do espaço público, que é de todos. Que é de todos, não é do Alexandre, não é meu, é de todos. E o que é que assistíamos? Fruto de uma deficiente fiscalização, e aí já não vou aprofundar, porque também posso lá chegar porque é que ela era deficiente, e terei outra vez que cair na administração central e nas questões de ingerência e interferência naquilo que é o domínio da autonomia municipal. Mas não vou por aí. Chegou-se à conclusão de que, de facto, a fiscalização era deficiente. E chegou-se à conclusão de que nós tínhamos carros parados desde as 8 da manhã até às 7 da tarde, num espaço que é de todos. E num espaço onde existem meios, não é? Há muitos anos. Os parcómetros em Braga, o Alexandre deve-se lembrar, têm mais de 2 décadas. Deixe-me só terminar. Muitas das ruas são residenciais. Deixe-me terminar, Alexandre, porque esta questão para mim, repare que esta questão e este dossiê dos parcómetros é importante. E chegou-se à conclusão de que, de facto, não havia estacionamento à superfície em Braga. Não havia. O Alexandre queria estacionar uma viatura e não tinha, porque tinha carros de pessoas que vinham trabalhar para a cidade e que paravam o seu carro desde as 8 da manhã até às 6 da tarde. Ora, paravam o seu carro num espaço que não era só dessa pessoa, é de todos. E daí que esse espaço tem que ser rotativo e tem que ser regulamentado. É esse o papel do parcómetro. Hoje, o que é que assistimos? Há uma gestão de fiscalização eficiente, até há quem diga eficiente demais, mas há rotatividade de lugares, há mobilidade, o ambiente urbano está salvaguardado, porque o Alexandre, quando chegava ao centro da cidade e queria estacionar o seu carro, era capaz de dar 2 e 3 voltas para estacionar a viatura e estava a penalizar o ambiente urbano. Hoje isso não acontece. E há áreas de negócio, designadamente de algum comércio, em que dizem, graças a Deus, agora o meu cliente quer vir ao centro da cidade e tem lugar onde estacionar. Penso que a autarquia pode ter aqui, lá está, aquilo que eu vos referi há bocado. São aspectos que têm muito a ver com o modelo de vivência e de comportamento. E as questões de mobilidade, e o Alexandre, permita-me que lhe diga, porque não diria que sou um estudioso, mas sou um conhecedor da matéria, porque já estive com o trânsito, já geri uma empresa de transportes, conheço bem do que falo. E vou-lhe dizer, Alexandre, às vezes até digo muitas vezes que isto é quase como ao futebol, porque há muita gente a falar,
há muitos treinadores de bancada, há muitas opiniões e nenhuma delas bate certo. Este tempo que já passou já mostrou a bondade mostrou a bondade e mostrou que esta medida tem que ser objeto de acerto. O Presidente da Câmara não vai reverter o processo. Vou reverter em alguns aspectos, porque lá está, porque eu sou conhecedor deste fenómeno e sei como é que funciona e sou um estudioso, quase que diria, desta questão. E vou reverter alguns aspectos fruto daquilo que é a experiência que hoje nos permite já avaliar algumas situações. A primeira delas, o parcómetro, ou a indução de área de parcómetros, aquilo tem praticamente a ver quase como um fenómeno de rede. O Alexandre vai penalizando o estacionamento pago e, tendencialmente, a pessoa vai tendo necessidade de fugir e deixar o carro mais longe. Portanto, a primeira coisa que irei propor no âmbito daquilo que é o concurso e dentro daquilo que é o enquadramento legal destas situações é que seja definido nesta área de parcómetros as chamadas CROAs, ou seja, na área mais central, onde a pressão de estacionamento é maior, existir um preço, mas esse preço depois ser escalonado em função de CROAs na cidade, precisamente para permitir que não haja esse efeito de rede da pessoa ir fugindo. E esta é uma situação que, de certeza absoluta, que vai contribuir e que vai alterar. Por outro lado, dizer-lhe também que a questão dos comerciantes e a questão dos moradores foram sempre questões caras para nós na questão dos parcómetros desde o início. E não se esqueça, Alexandre, que nesta concessão a Câmara detém 50% da receita que é o estacionamento. Os números são públicos e podem ser consultados. Nós hoje estamos com valores, mesmo com os tais lugares vazios, porque há rotatividade, que são bons indicadores daquilo que é o desígnio deste concurso, mas, acima de tudo, é preciso ter a noção de que, neste plano, nós geramos uma qualidade de vida urbana completamente distinta. E tenho, como já lhe disse, muita gente que já me diz: eu quero ir à cidade e hoje tenho lugar. Eu vou à 25 de Abril e hoje tenho lugar. E eu andava na 25 de Abril e aquilo estava cheio de arrumadores, não é? Alexandre, e já havia ali na zona... Ainda vai havendo, mas ouça, é preciso este sentido empírico de ver como é que as coisas funcionam, e é preciso ter a humildade também para perceber. Há coisas aqui a acertar, de facto, mas repara, neste domínio, a questão dos moradores, a questão dos comerciantes, nós sempre salvaguardamos desde a primeira hora. É evidente que não deixa de ser um constrangimento. Promete rever, enfim, alguns aspectos. Prometo rever e vou rever. Em relação a estes dossiês polémicos que falamos, em relação à estátua do Cónigo Melo, quanto a ter os votos dos muitos admiradores do Cónigo Melo, uma vez que o PS foi o único partido que votou a favor. Alexandre, eu aqui, se me permite, iria aproveitar a questão que me colocou desde o início, também quase de cunho pessoal. Eu era amigo do Cónigo Melo admitindo perfeitamente que o Cónigo Melo tenha sido uma figura muito de confronto em determinado período importante daquilo que é a nossa história e a nossa democracia, o que é um facto é que eu nunca vi o Monsenhor Cónigo Melo a ser julgado pelas instâncias que deveria ter sido, e ouvi comissões de inquérito, ouvi um conjunto, nunca ouvi. E eu tornei-me amigo do Cónigo Melo desde o período em que comecei a ter participação pública e comecei a estar integrado na gestão de alguns dossiês deste Conselho. E acho que deve ser feita a justiça nesse domínio a este nível. O Cónigo Melo era um mediador nato e foi-o nas diversas instituições deste Conselho de Braga. E a homenagem é feita a esse homem que o fez, que ajudou a engrandecer Braga e que ajudou muitas instituições aos mais diversos planos, para além de ser um homem que ajudou noutros planos, no plano daquilo que era o seu sacerdócio, a fazer aquilo que tinha que fazer. Mas nunca conseguiria, depois de ter este conhecimento, e quem exerce e quem está em Braga há muitos anos sabe perfeitamente qual era o papel. O Cónigo Melo passou por um conjunto de instituições de
referência nesta cidade. E esteve, e toda a gente sabe que tipo de desempenho teve. E toda a gente sabe que tipo de relações e com que gente que pertence a todos os partidos, porque Braga também tem esta virtualidade, ainda nos conhecemos a todos, ainda vamos conhecendo bem como é que a nossa sociedade se gera, e sabe que não deve caber aqui também a hipocrisia. Porque eu conheço muita gente. A homenagem é justa. Eu conheço aqui muita gente, sabe, que via bater nas costas ao Cónigo e que agora vejo a ter outro tipo de atitude. Não sou desses, sou um homem de caráter. Acho que sim, senhora, respeito muito. A homenagem é justa e o PS possivelmente recolherá os frutos eleitorais disso. Quero lhe dizer, Alexandre, que respeito muito a atitude de pessoas que se calhar viveram momentos, porque isto também tem a ver com a nossa idade, que viveram momentos muito fortes na afirmação deste país democrático e que possam ter, digamos, essa marca de uma forma muito mais presente, mas de facto eu vejo esta homenagem mais no plano daquilo que o Cónigo Melo representou para a cidade, para a sociedade bracarense e no plano daquilo que foi a sua cooperação institucional. E é nesse sentido que me revejo e nunca conseguiria estar numa situação, quero lhe dizer, que também aqui deixe-me aproveitar, de nem ser carne nem peixe nestas coisas. Isso não é um bom princípio para um autarca que quer, de facto, ter uma matriz de clareza para a gestão desta cidade. Nós temos pouco mais de 10 minutos nesta entrevista, mas há aqui alguns pontos outros que queremos falar um pouco, serão breves muitos deles. Eu lançava-lhe um primeiro. Fala-se muito, todas as candidaturas falam, nem só em candidaturas, fala-se em executivos, fala-se em partidos de oposição, num êxodo da juventude para o centro da cidade, levar a que habitem lá. A verdade é que não existem benefícios fiscais para quem vive no centro da cidade, pelo menos por parte da autarquia. É verdade. Eu ainda não lancei o meu programa, não gostava também de deixar aqui, porque entendo que eu devo fazer noutro fórum, mas posso lhe dizer que tenho algumas medidas relativamente a essa matéria. Nós vivemos hoje uma situação que deve constituir uma prioridade na ação municipal, evidentemente dentro daquilo que é o nosso quadro de competências, mas pelo menos assumirmos a indução do processo a dois níveis. Uma questão que nos preocupa sobremaneira, que é a questão do desemprego jovem, dos nossos jovens licenciados que hoje saem da universidade e que deixam a sua formação académica e que se veem confrontados com a falta de poderem entrar no mercado de trabalho, e outra situação paralela com a dificuldade que hoje um jovem tem em constituir família. E estes dois aspectos devem assumir-se numa sociedade como a sociedade bracarense quase como dois pilares de prioridade que têm que ter medidas indutoras no plano da ação municipal. O que é que eu penso sobre isso? Porque isto depois tem muito a ver a questão da família, a questão da constituição da família, com os índices de natalidade, com a sustentabilidade local, com fatores importantes para quem pensa e planeia uma cidade há 20 anos. No plano da empregabilidade, porque eu quero que os nossos jovens fiquem cá, porque eles fazem parte do nosso ativo e fazem parte daquilo que representou o esforço de toda a sociedade para que eles estudassem cá. Quero fortalecer a economia local para gerar essa possibilidade. Como? Criando um clima favorável às empresas que empreguem jovens licenciados do Conselho no plano da fiscalidade municipal, com atenção direcionada para a derrama. Sabe que essa é uma crítica antiga da oposição. Mas eu já lhe disse que sou o protagonista de um projeto novo e que esse projeto terá o meu cunho. Portanto, a crítica parece do que passado, esse projeto vai romper a crítica do passado, do passado da oposição a mim não me diz nada. Eu quero é que a oposição critique as minhas medidas de futuro. Mas esse seu projeto, então, de futuro rompe com um passado... Já lhe disse que esse projeto de futuro é um novo projeto, num clima completamente distinto, em que um patamar de gestão municipal foi alcançado. E posso lhe dizer que foi bem alcançado e que hoje um novo protagonista deve também sustentar-se nesse patamar de medidas alcançadas para projetar outras medidas importantes. Agora, Alexandre, às vezes eu comparo Braga com outros concelhos.
que tem, de facto, medidas fabulosas em domínios importantes, mas eu vejo que as taxas de cobertura de água e de saneamento ainda estão em falta a níveis de 40%. E sabe que isto é como construir uma casa. Uma casa não se constrói por telhado. Uma casa constrói-se de raiz. E quando tivermos no telhado, então depois vamos tratar das cortinas e de pôr a casa bonita para receber os amigos. É importante ter este conceito. Nós poderíamos continuar aqui a falar deste assunto, mas realmente o tempo é muito limitado e temos aqui mais outro exemplo, porque se falamos de juventude, falamos de cultura. E se falamos de cultura, falamos de espaços culturais da cidade. Porquê é que o Generation não é consensual? Está-me a dar uma novidade. Eu acho que é consensual. E acho que o Generation é tão consensual que não deixou de ser uma marca material que ficou da capital europeia da juventude. Ouvem-se mais críticas do que elogios. Porque muitas das vezes passa mais fácil a crítica do que o bom trabalho. Mas é um espaço que abriu quase 100 serviços lá dentro e era uma ideia de que o espaço abria com todo completo. Não, eu não havia essa ideia. Mas pelo menos nesta altura já seria... Não pode haver essa ideia. Repara, o Generation é um espaço, lá está, também de grande experimentação, até porque é um projeto novo, é um projeto que tem que se afirmar na cidade, mas é um projeto que tem que ser feito com todos. A primeira grande marca que eu reputo do Generation é que Braga hoje tem, de facto, um ativo material, um espaço de grande encontro da juventude bracarense. O administrador do Teatro Circo, por exemplo, muito recentemente criticou a política seguida pelo Generation. Como se calhar é natural que quem está no Generation também critica a política seguida pelo Teatro Circo. Isso que mostra... Mas não deviam trabalhar em complementaridade, não é? Críticas devem trabalhar, com certeza, em complementaridade e também nessa área eu tenho um projeto para isso que também gostaria de ter a oportunidade depois de falar no futuro nessa base e nesse sentido. Ora, o Generation, e eu penso que muitas das vezes, porque... Lá está, a afirmação de Braga também passa muito por esse tipo de atitude. Às vezes a crítica é mais fácil de passar do que propriamente o que é bem feito. Mas nós devemos relevar, eu penso que nos cabe a nós, a quem quer defender a bandeira desta cidade e deste concelho, afirmar os nossos projetos sempre no plano daquilo que é o plano construtivo e não meramente no plano crítico e destrutivo. Porque o Generation está lá, fez parte de um momento extremamente importante e valioso que foi a capital europeia da juventude. Neste momento, o Generation é um espaço de grande atividade cultural no plano da juventude. Eu já lá fui assistir a diversos concertos, tenho lá passado. Neste momento, um dos projetos âncora do Generation, que era extremamente importante, está integrado numa rede europeia de empreendedorismo. Temos lá 21 empresas que estão em plano de incubação. Portanto, é um projeto que tem um ano, que se está a iniciar, que está a começar, que se está a afirmar na cidade e que penso que vai ter um papel importante nesse domínio. Mas deixe-me dizer-lhe que há 5 eixos que eu considero muito importantes para perceberem, porque não posso... Vamos ter tempo para enumerá-los todos. Mas são 5 eixos fundamentais no minuto consegue que formatam muito esta candidatura. É o plano social, que será a minha grande primeira prioridade. É o plano da sustentabilidade da economia local, com muito alicerçado naquilo da estrutura do universo municipal através do Parque das Exposições. É a cultura num plano de equilíbrio e num plano de patamar de articulação com todos os agentes, com todos os equipamentos e numa estrutura de programação articulada através da Fundação Braga Augusta, e é o plano da afirmação de Braga como centro nevrálgico de uma região. Estes são desígnios que eu apontei desde a primeira hora da minha candidatura, que estão muito bem formatados no meu programa, mas que têm, quero lhe dizer, como primeira prioridade a questão social e a questão do emprego. Tenho a noção que nesta altura, só para terminar, e peço desculpa aos Santos por terem interrompido, tenho a noção nesta altura que se um processo envolvendo um processo judicial envolvendo o nome de Vítor Sousa não existisse, estaria à frente nas sondagens? Eu não conheço nenhum processo judicial que envolva o nome de Vítor Sousa. Essa é a primeira questão que é preciso que fique muito clara. Acha que é, portanto, contra-informação que está a ser veiculada? Faça a leitura que quiser. A única coisa que eu quero dizer é que não existe nenhum processo judicial contra o Vítor Sousa. A nenhum nível. Vítor Sousa, até hoje,
ainda não foi confrontado e já pediu, inclusivamente, para ser. Logo que foram e que surgiram as primeiras notícias sobre este processo. Está, portanto, disponível para prestar qualquer esclarecimento. Estamos a falar de coincidências de datas, não é? Estive disponível desde a primeira hora, como não poderia deixar de ser, porque sabe que o Vítor Sousa é um homem de Braga. Trabalha em Braga há muitos anos. Lida com a estrutura empresarial de Braga há muitos anos. As pessoas conhecem-me, sabem como é que eu estou nas coisas e eu estou perfeitamente à vontade. Há homens que também estão aqui, que já trabalharam comigo e sabem como é que eu estou. E os meus projetos, felizmente, foram sempre projetos de grande sustentabilidade aos mais diversos planos. Já passei por alguns e hoje sinto-me muito contente, passados quase 30 anos, de ver algumas pessoas a trabalhar nos mesmos projetos. É sinal de que as coisas ficaram bem solidificadas. E as pessoas conhecem, portanto, eu só tenho que estar, para quem está no domínio da gestão pública, inteiramente disponível. Infelizmente, somos objeto, e por razões que se calhar todos nós haveremos de saber um dia, deste tipo de situações. Estou disponível. Eu gostava que essa situação fosse esclarecida o mais rapidamente possível. Não sou alvo de nada até ao momento. Não há processo, nem nenhum projeto judicial, não há rigorosamente nada. Pelo menos de forma declarada, não é? Não, nem de forma declarada. Eu nem sequer fui inquirido. Portanto, repare e ponha-se também na minha situação, porque estou a ser muito castigado por uma coisa que nem sequer ainda fui inquirido, nem sequer fui julgado, e penso que isso, no plano de uma candidatura a um município, não faz sentido. Tanto mais que, fruto das circunstâncias diversas e muitas das vezes que fazem parte da nossa estrutura técnico-jurídica, se der esse trabalho, e eu ainda não sou, mas veja quantos candidatos às câmaras municipais de muitos partidos são, neste momento, já estão no plano de serem, como é que se diz, agora falta-me o termo, já são declarados, falta-me o termo. Arguídos. Não é arguídos. Mas, avançando, estamos mesmo a terminar. Vítor Sousa disse que ia convidar Mesquita Machado para ser candidato à Assembleia Municipal, a presidente, não foi outro escolhido, ele não aceitou? Não, o engenheiro Mesquita Machado, e também gostava que essa questão ficasse o mais rapidamente possível. O engenheiro Mesquita Machado está desde a primeira hora com esta Sim, e é um mandatário da candidatura. É um mandatário da Vítor Sousa tinha dito publicamente que o ia convidar, portanto, chegou a convidar, não convidou. O engenheiro Mesquita Machado disse-me sempre que estaria disponível para aquilo que o Partido Socialista entendesse, e o candidato, no caso, entendesse. Eu tive a oportunidade de ter uma troca de impressões com o engenheiro Luís Braga da Cruz. Conversei com ele e com o engenheiro Mesquita Machado e, sinceramente, acho que o engenheiro Braga da Cruz, naquilo que é a importância da afirmação de Braga no futuro e de acordo com os projetos que temos para o futuro, pode, de facto, ter aqui um desempenho de matriz muito mais de relação institucional, de poder ajudar Braga e de construir Braga, que também é a terra dele, como um grande candidato à Assembleia Municipal, e de nos ajudar a alavancar um conjunto de projetos importantes para este Concelho. Portanto, Braga da Cruz pode ser mais valia para Braga do que Mesquita Machado. Não mais valia, neste caso. Essa leitura penso que não faz sentido nenhum. Vítor Sousa, caso venha a perder as eleições. Braga da Cruz tem, de facto, um horizonte de interação institucional completamente distinto e não vale a pena estarmos aqui a comparar currículos. Não. O engenheiro Mesquita Machado é um autarca exímio. Penso que é um autarca que teve um cunho de gestão muito próprio e que fez o que fez. É uma mais-valia dentro do PS. Continuará a ser uma mais-valia dentro do Partido Socialista, mas, de facto, isto são opções do partido, opções da candidatura, e penso que, hoje em dia, posso considerar que foi uma grande opção. E quero lhe dizer
que o Partido Socialista tem, para além de um excelente candidato à Câmara Municipal de Braga, tem um excelente candidato à Assembleia Municipal de Braga. Que até já estão a preparar um acordo entre os dois órgãos. Mas se perder as eleições, vai culpar a oposição interna de António Braga? Se perder as Alguns eleições, o único culpado e responsável sou eu. Mas tem elementos do PS que estão numa candidatura independente, enfim, elementos notáveis. Sim, António Braga não o apoia, pelo menos publicamente, como há elementos está da calado. esquerda que estão na candidatura independente e como há elementos de outros partidos nessa candidatura independente, por isso é que ela é independente. Mas sente-se magoado por não ter todos os socialistas a apoiar. Não gostava, de facto, de ter todos os socialistas, só que já tive a oportunidade, aqui com o Alexandre, de ter referido isso. Nós vivemos um processo, que foi um processo que o Partido Socialista também, fruto daquilo que era a dinâmica e os estatutos do partido, não viviam há 30 e tal anos. Ainda bem que há este espaço de democracia, de combate dentro dos partidos, de afirmação de projetos. Eu ganhei o projeto, ganhei as eleições por 2 vezes consecutivas, em dois momentos muito próximos. Considero indiscutivelmente o candidato do Partido Socialista. Fiz o percurso como deveria ter feito. Cá estou. Gostava e tenho feito esse esforço, quero lhe dizer, Alexandre, de ter todos os socialistas neste projeto, mas para mim, também não se esqueça de uma coisa. Para mim, o dever de militância tem princípios, tem regras. E qualquer militante que seja verdadeiramente um militante do Partido Socialista só tem que estar com esta candidatura, porque se não é verdadeiramente um militante do Partido Socialista. Vítor, chegamos ao fim do tempo, mas comprometido, há 1 minuto de tempo de antena para deixar uma mensagem aos seus eleitores? A mensagem que eu gostava de deixar é que eu pretendo dar continuidade a um projeto que, de facto, consagrou Braga ao patamar a que alcançou, mas, sobretudo, deixar uma mensagem de futuro, de esperança e de querer contribuir, enquanto Presidente da Câmara de Braga, para que os nossos filhos e os nossos netos vivam e estejam num concelho como o de Braga, com grande qualidade de vida. Hoje temos desígnios de futuro importantes, temos uma situação difícil em que muitas das famílias bracarenses e muitas das famílias da classe média passam constrangimentos importantes. Eu irei ser indutor na implementação de medidas e de políticas muito direcionadas para ajudar estas famílias bracarenses, para estar atento a este fenómeno e, fundamentalmente, para fortalecer no plano da articulação institucional aquilo que hoje existe em Braga enquanto ativo. Os parceiros institucionais, desde as associações empresariais, à Universidade do Minho, à Universidade Católica, são parceiros e ativos importantes no plano da articulação com o mundo do que é a nossa estrutura empresarial, para afirmarmos Braga em domínios muito importantes, como também no setor turístico. Portanto, serei um presidente muito conhecedor da realidade, sou um presidente ou serei um presidente que sabe o que quer, que terei um projeto a 20 anos, que não quer impô-lo, mas quer discuti-lo, quer articulá-lo, quer fazê-lo com todos e com todos os parceiros, e acho que estou em condições, desde que os bracarenses continuem a dar o mesmo grau de confiabilidade que sempre deram ao Partido Socialista, de poder dar continuidade ao projeto do PS para uma Braga de futuro e para uma Braga que seja de facto melhor e cada vez seja bom viver em Braga. Ok, chegamos então ao final. Obrigado, Vítor Sousa, por ter vindo aos estúdios da Rádio Universitário. Terminamos esta série de entrevistas com os 5 candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Braga, entrevistas que podem também ser vistas na AAUM TV, uma televisão do grupo da Rádio Universitária, que poderá ser vista através da internet ou mesmo através do site da Rádio Universitária. Queria apenas, no final desta série de entrevistas, divulgar o debate de mais logo, é hoje à noite, que vai haver no Auditório Vita, em Braga, um debate em parceria com o Jornal Diário do Minho, um debate com, obviamente, também aqui os 5 candidatos a Presidente da Câmara de Braga nas eleições do dia 29 de setembro. A melhor e a mais completa cobertura das eleições autárquicas é aqui, na Rádio Universitária. Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Muito obrigado.